Albert Einstein disse numa ocasião para um professor numa sala de aula que não existe a escuridão, existe apenas a ausência da luz. Sabe o que é que ele quis dizer? Ele quis dizer que fôssemos generosos tanto quanto deveríamos ser e não haveria pobreza. Na visão política de Einstein, por exemplo, não existe corrupção. Existe a ausência de caráter. Aprofundando, descendo um pouco mais, sabe o que é que eu aprendo com Einstein? É que às vezes eu tento negar o meu lado sombrio, fazendo de conta que a minha luz brilha o suficiente. Quer ver? Toda vez que eu furo o sinal vermelho, eu estou dizendo para mim, olha, não existe sinal vermelho. Afinal, ele não me parou. O que existe é a minha falta de responsabilidade. Se eu estou em casa e digo para o meu filho, diz aí para o fulano que eu não estou. Bem, não existe a escuridão da mentira. O que existe é a ausência da luz da verdade. O que Einstein quis dizer é que antes de ficar furioso com as coisas que estão errado ao meu redor, eu preciso fiscalizar o que está correto aqui dentro. Sabe por que é que o nosso país está nesse caos? Não é porque existe aí uma esquerda má, sem escrúpulos. Não, é por causa da ausência do despreendimento de um ideal pessoal que nos levou a todos a colocá-la lá. Quando nós comemorávamos nossa vitória, nós nem imaginávamos que as nossas criancinhas seriam expostas a um despudor sem limites. Nos interessava o nosso próprio umbigo. O certo e o errado são opções. Toda vez que você escolhe o errado, depois tenta se iludir que tudo pode ser relativo. Na verdade, não existe o errado. Existe apenas a ausência do correto. Esquizofrenia isso, né? Nós estamos no momento da nossa história que finalmente nós supomos que seremos bem representados, política, social, moralmente. Mas e se Einstein vivesse hoje? Eu acho que ele diria que não existe representatividade sem a consciência do eu. E olha, falando em história, não existe o ontem, existe a ausência do hoje. Não existe o hoje, existe a ausência do amanhã. Mas veja, o amanhã existe porque nós não vamos conseguir manipular ele. Percebe o que acontece? A gente admira a pérola e ignora a ostra. Há uma luz no fim do túnel. Se nós aprendermos com Einstein, nós seremos capazes de perceber que não existe um sistema, um mecanismo. O que existe é a ausência do fazer a minha parte bem feita. Olha, vamos pegar carona nessa onda de mudança e entender que as mudanças que mudarão o todo começam nas partes. Eu sou uma parte desse processo. Eu preciso entender isso. Você faz parte desse processo, um processo que molda as partes. Nós precisamos nos transformar pela mudança do nosso pensamento. Veja, não existe um Brasil falido. Existe a ausência de brasileiros determinados a lutar. Não existe fracasso. O que existe, de fato, é a ausência de guerreiros que façam o sucesso acontecer. Olha que na ausência do Einstein, existe eu e você para dizer de peito aberto que não existe o Brasil sem os brasileiros. Então é preciso ter claro aqui na nossa mente. Crise não existe. Existe apenas a ausência da entrega e da tentativa incessante. Eu não sei se o Einstein estava certo na sua teoria, mas de uma coisa eu tenho certeza. Não existe escuridão. Existe apenas ausência da luz. Acontece que eu e você somos a luz que o Brasil precisa para sair dessa escuridão.